Assim, muito rapidamente, eu sou moçambicana, sou de Moçambique. E nós vemos aqui várias pérolas de vários lugares. Temos aqui a América, temos aqui a Europa, temos também a África, não é? Então, em África, eu sou de um país que é Moçambique. Eu reparo muitas vezes as pessoas pensam que a África é o único país. Quem já reparou nisso? Mas não, a África tem vários países. O meu país chama-se Moçambique, assim como outro que chama-se Angola, outro São Tomé e Príncipe, outro variedade, não é? Então, o meu país chama-se Moçambique. E é um privilégio estar aqui neste lugar. Eu quero agradecer à pastora Franciele pelo convite que ela me fez. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque quando nos convidam, não é aquela pessoa que está nos a convidar, Deus convidou-nos primeiro. Temos que andar mesmo com o tempo. Eu falo, porque Deus coloca palavras na minha boca. Dizer que Deus trouxe-me para aqui, eu estou aqui, faço 3 anos, agora no mês de abril. Deus está fazendo coisas muito rápidas na minha vida. Então Deus trouxe-me, faz coisas muito rápidas na minha vida. Deus já apresentou-me várias mulheres. Deus já me colocou em lugares como estes várias vezes, com várias conexões, e eu vejo que é poder de Deus. Porque na minha pequenez, na presença do Senhor, não poderia estar entre mulheres maravilhosas, não poderia conhecer pessoas tão lindas, não poderia ter essas conexões espirituais se fosse na minha força. Mas eu sei que é no poder de Deus. Deus prepara o dia, Deus prepara a hora, Deus prepara tudo para as nossas vidas. Nós temos que, mas estar atentos e temos que obedecer aquilo que Deus está a dizer a nosso respeito. Amém. Como pregava a missionária de manhã, que dizia que o chamado é você dizer sim, e é difícil acompanhar o sim, mas nós temos que ir. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus, quando o canto trouxe, tive assim um convite para participar numa obra, Diamantes e Ruínas da Fé. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E Deus tem falado muito comigo relacionado nesse tema, escrever. Então, todas as pregações que aqui aconteceram até agora, todas elas falaram nitidamente ao profundo do meu coração. Glória! Quando a pastora esteve aqui a falar de escrever, eu disse, meu Deus, e eu que tenho dito que não sei o que é que vou dizer. E Deus disse, eu dei-te faculdade, dei-te tudo. Aleluia! Igreja, eu venho de uma família instruída. 6 filhos e todos eles instruídos com 22, 24 anos, já tínhamos o diploma na mão. A pastora esteve aqui a dizer que ela escreveu. Como é que eu estou dando desculpas a Deus? Aleluia! Deus falou comigo desde a primeira pessoa que abriu aqui o culto até agora. Deus está falando de várias maneiras. E eu louvo a Deus por isso, por essa ministração tremenda que Deus está colocando no meu coração. Cada uma de nós tem uma mulher para nós nos inspirarmos, né? Ou para nós nos debruçarmos. Eu tenho aqui no livro de Gênesis 16. Gênesis 16, portanto 16, capítulo 16 e também capítulo 21. Deus trouxe-me hoje para poder falar de Agar. Agar, glória a Jesus. Eu vou passar a ler. Diz assim, Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. 2. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Igreja, o nosso grande tema de hoje são feridas emocionais, não é? Estamos a falar de feridas emocionais e Deus trouxe-me Agar para nós podermos falar durante estes poucos minutos a respeito desta mulher e o que é que isso fala com as nossas vidas. A Bíblia diz que Agar era esta escrava de Sarai e de Abraão. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Agar, aleluia, glória a Deus, era esta mulher que ela não teve escolha na sua vida. Ela não pôde escolher na sua vida. Escolheram por ela. Então, escolheram Agar para que ela fosse serva de Abraão. Mas quando nós descemos um bocadinho, quando nós voltamos um pouco à Bíblia, no capítulo anterior, nós vemos que Abraão e Sarai, eles estavam
estavam no Egito e Abraão, tu mesmo resumindo, disse a Sarai, olha, não diga que eu sou o teu esposo, diga que eu sou o teu irmão. Então, Sarai somente obedeceu a este Abraão. Amém, igreja? Amém. Obedeceu a este Abraão. Então, Faraó olhou para ela, dizendo que Sarai era bem linda, olhou para ela e levou-lhe para ser uma das suas esposas. Agora imagine esta mulher dentro da casa de Faraó, se deitando com ele, e o marido, ela sabia que o marido está lá fora. Igreja, mas Deus não me chamou hoje para falar de Sarai, chamou-me para falar de Agar. Portanto, Sarai passou por isso, e Deus, quando quis dar livramento a Sarai, por causa daquela situação, mandou uma tempestade que depois Faraó apercebeu-se que era por causa de ter levado uma mulher que não era dele e acabou despedindo o casal. Quando despediu o casal, porque Sarai tinha sido talvez uma mulher que ele talvez tenha gostado, eu imagino, né? Acabou dando algumas coisas ao casal e também deu uma escrava. Deu uma serva. É aí onde entra Agar. Agar entra nesta vida assim. Portanto, é uma situação improvável. Eu acho que ela não imaginou que teria esse rumo a vida dela. Ela não escolheu que a vida dela tivesse esse rumo. Foi ditado, ela só teve que aceitar. Não teve escolha. Então, esta mulher acabou indo com este casal. Este casal era estranho para ela. Para começar, não eram de culturas iguais. Eram culturas diferentes. Tinham tradições diferentes. Tinham tudo diferente. Imagina, ela era uma donzela, era uma menina. Eu acho que ela era uma menina linda. E alguém indicou, tu levanta-te e vai com o casal. Portanto, os sonhos dela estavam todos desfeitos. Aquilo que ela pensou da vida, apesar dela ser escrava no país dela, mas aquilo que ela tinha pensado da vida, ela viu tudo acontecer diferente. Ela tinha que se adaptar à nova família. Tinha que se adaptar aos usos e costumes da nova família. E aquela família era uma família nômada. Talvez ela estivesse habituada a ser sedentária. Ela tinha que andar, porque a família andava de um lado para o outro, ela tinha que andar com aquela família. E a Bíblia diz que ela seguiu esta família. Ela seguiu esta família, talvez ela pensasse que ela tinha sido escolhida para serva, né? A Sarai era aquela dama, aquela que depois ficou uma das mulheres de Faraó. Imagina as vestes dela, imagina o cabelo dela, imagina toda arranjada. Então Agar talvez pensou que ela ia para lá para poder cuidar dos sapatos, da roupa, da vestimenta, dos cabelos. Sim. Mas chegou lá, não foi o que ela apanhou. Quando chega lá, Sarai não lhe faz proposta. Sarai determina na vida dela. Portanto, pela segunda vez, alguém está determinando na vida dela. Diz: olha, vais te deitar com o meu esposo, porque eu não tenho filho, já tenho uma idade avançada, e tu vais te deitar com ele porque eu quero usar o teu. Igreja é muito forte. Ela vai para lá. Não vai para lá para ter prazer. Não vai para lá porque ela escolheu aquele homem. Não vai para lá para ter uma relação normal. Ela vai para lá para ser usada o seu ventre. Ela tinha que se aprontar. Imagina esse dia que ela tomou o seu banhinho. Ela pôs talvez a sua melhor roupa, talvez perfumaram ali um bocadinho para ela ir para lá. Eu imagino como ela estava. Estava indo a um matadouro. Estava aí servir o seu dono. E tinha que servir do jeito que o dono queria. Igreja, nós estamos aqui, somos mulheres. Abraão, quando estava ali naquele quarto, não era aquele homem da fé. Aquele Abraão, homem da fé, que depois recebeu as 10 tábuas e depois a Sassa disse, não, estava lá como homem, igreja. Olhando para aquela carne fresca, daquela miudinha. Igreja, é forte. Igreja é forte. Ela mais uma vez submeteu-se àquele processo. Como é que estava a mente daquela mulher? Como é que estava o emocional daquela mulher? Meu Deus. Estava tudo desfeito, todo acabado, todo rasgado. Olha aí. Aleluia. Igreja, ela submeteu-se e a Bíblia diz que ela ficou grávida. Ela ainda está na caminhada. Ela fica grávida. Quando Deus me falava de Agar, dizia uma mulher que se transforma. Eu disse, meu Deus. Mas ele também dizia, há uma palavra sobre esta mulher. Igreja, Agar fica grávida. Meu Deus.
Não sei se foi no primeiro encontro, não sei se foi no segundo. A Bíblia não diz, mas era uma menina tenra, uma menina virgem. Aquilo pegou. Oh, meu Deus. Igreja Agar fica grávida. Ela fica lá na casa de Sara. Sara começa olhando para ela, vendo a beleza de Agar. Tudo que Agar tinha, ainda por cima tinha uma coisa a mais, que era a barriga. Portanto, Sara não tinha como competir com ela. E começou a ficar o ciúme no coração de Sarai. E ela começou maltratando Agar. Ela começou pressionando Agar. A pior coisa é sermos pressionadas. A pior coisa é recebermos pressão. Ela começa recebendo pressão. Ela é pressionada naquele processo todo. Portanto, Sarai é que teve essa ideia. Ela não tinha como se descartar de Agar, porque Agar trazia no seu ventre o filho que era do seu esposo. Ela disse, aqui só posso arranjar um método. Qual seria o método? Eu vou pressioná-la e vamos ver o que ela vai fazer. Quem sabe em meio à pressão, ela vai ficar sem forças. Quem sabe em meio à pressão, ela vai desistir. Muitas vezes é assim que o inimigo trabalha conosco. Ele pressiona-nos. Ele pressiona-nos. Quantas vezes aqui onde nós estamos, somos pressionados no nosso trabalho. Quantas vezes aqui onde nós estamos, em vez de dizer, olha, vai-te embora do trabalho, pressionam tanto que tu mesmo acabas desistindo do trabalho. E muitas vezes fazem isso para não te dar aquilo que eles te devem. E ela estava nessa pressão. Ela estava nessa pressão. Ela viveu pressão, que ela chegou ao seu limite. Todos nós temos limites. Todos nós temos limites. Ela chegou ao seu limite. A Bíblia diz que ela pegou em tudo que era seu e saiu fugida. Quando ela foge a meio do caminho, o anjo de Deus viu, porque Deus sempre foi com Agar. Porque Deus tinha uma promessa em Abraão. E tudo que estava à volta de Abraão, Deus estava com os olhos lá. Aleluia! Deus tinha uma promessa com Abraão, igreja. Então, Agar fazia parte do pacote. De Abraão. Daquela bênção que Deus tinha sobre Abraão. Então, Deus viu ela saindo fugida. E Deus mandou o seu anjo. O anjo disse, Agar, onde é que tu vais? Tu carregas uma nação. Tu carregas uma nação. Mulheres, nós carregamos nações dentro de nós. O que é que tu fazes com a nação que tu carregas dentro de ti? O que é que tens feito? Quantas de nós acabam fazendo uma interrupção? Quantas de nós fez no passado interrupções? Umas conscientes, outras inconscientes, mas fizeram uma interrupção. Quem sabe carregavas um presidente da república? Quem sabe carregavas um ministro? Quem sabe carregavas um pastor? Quem sabe carregavas, meu Deus, tu não sabes? É Jesus. É uma coisa que só a mulher é que pode ter. Gerar. Aleluia. Amém. Agora inventaram tanta coisa para gerar. Mas igreja, no princípio quando Deus começou, não começou assim. Glória a Deus. Não começou assim. Ele disse, homem junta-se com mulher para gerar a minha imagem e a minha semelhança. Glória a Deus. O nosso primeiro ministério, família para gerar. É mentira do diabo. Quando começam inventando muitas histórias à nossa volta, é porque se eu tiver filho e depois não conseguir trabalhar, é porque se eu depois trabalho, é porque depois não consigo trazer, se eu não trabalho, já não consigo trazer o sustento para casa e depois tenho que juntar o meu salário com o salário do meu esposo, porque a vida aqui é toda a correr. Mas a igreja vai lhe dizer uma coisa: Deus fez a mulher para povoar, para gerar. É para gerar. Não vamos deixar o diabo ser demônio nas nossas cabeças nessa área. Glória, glória. Se Deus bate a tua porta, gera. A imagem e semelhança dele. Ele irá cuidar, ele irá ajudar-te, tu a cuidares. Então o anjo falou com Agar e disse, Agar, volta e humilha-te. Humilha-te a tua patroa. Volta e humilha-te a tua dona. É Agar tinha que Deus. se ressignificar rapidamente nessa área. E tinha que dizer, eu tenho que voltar. Eu tenho que fazer aquilo que o anjo disse. Eu tenho que ficar na cobertura
cobertura Glória. deste anjo, na cobertura de Deus. Tem que ficar na cobertura desta palavra. Muitas vezes nós queremos andar do nosso jeito, igreja, mas tem que ser do jeito de Deus. Igreja, muitas vezes do jeito de Deus está a confrontar conosco, está a confrontar com a nossa realidade, está a confrontar com os nossos diplomas, está a confrontar com o nosso eu, está a confrontar com o nosso orgulho. Desse jeito. Mas é assim que Deus faz. Aleluia. É assim que Deus faz. Então ela teve que voltar. Humilhou-se na presença de Sarai. Pediu perdão, ainda por cima, porque era isso que o anjo tinha recomendado. Há poder no perdão. Glória a Deus. Há poder no perdão, igreja. Nós não pedimos perdão, igreja, porque nós temos razão. Nós pedimos perdão porque Deus disse na sua palavra, viver em amor e usar a arma do perdão, que é uma arma poderosa. Ela usou essa arma poderosa contra Sarai. Ela pediu perdão e ela continuou lá. Mas continuou com afrontas. Não quer dizer que a situação mudou. Eu imagino Sarai ainda ficou mais inchada por cima de Agar. Por quê? Se ela voltou, ainda por cima veio rachizou-se em mim. Então eu vou pisá-la ainda mais. Ela ainda foi passar pior do que aquilo que tinha passado anteriormente. A Bíblia diz que Sarai teve um filho. Peço desculpa, Agar teve um filho, Sarai não tinha filho. Imagina o ciúme que foi crescendo mais. Aquela criança correndo naquela casa, o choro de criança, a voz de criança. Meu Deus! A mulher disse, onde é que eu fui amarrar meu burro? Veja só o que eu fui fazer. Eu fui provocar, como dizem no meu país, sarna para me coçar. Não tenho controle sobre isto, o que eu vou fazer? E Agar estava ali. Chegou uma altura que Sarai ficou cansada de tudo. E disse a Abraão, olha Abraão, manda embora ela. Expulsa ela. Assim como ela disse a Abraão, deita-te com ela. Ela depois diz a Abraão, expulsa. Meu Deus. Olha aí. E Deus começou mexendo com o interior de Abraão. Porque Abraão amava aquela criança. Era criança dele. Era filho dele. E eu garanto que não desgostava de Agar. Era uma jovem, bonita, fresca. Amém, igreja? Sim. Era uma jovem. Virgenzinha. Igreja, glória a Deus. Então, igreja. Aleluias. Então, igreja, a Bíblia diz que ele ficou tão atrapalhado. Eu imagino. Está vendo quando Deus aparece e começa a contender conosco? Nem sabemos o que fazer. Ficou atrapalhado, já não sabia o que fazer, mas ele pegou no odre, colocou lá a água, deu um punhado de pão a Agar, botou o filho nas costas e disse, vai. Então, parecia que ela estava a ser expulsa. Mas ela não foi expulsa. Começou naquele dia o seu livramento. Glória. Glória a Jesus. Começou naquele dia a sua cura, o seu milagre. Glória a Deus. Ela foi muito violentada por rejeição, por desprezo. Aleluia. Ela foi muito violentada por abandono. A primeira vez que ela vai para a rua, ela sente-se abandonada. Quando ela segue aquela família, já estava ali o abandono. Sentia-se abandonada porque deixou a sua trás. A sua cultura deixou a sua trás o seu povo e foi com outro povo. É violenta, igreja. Ela sentia-se abandonada. Quando ela foi para a rua a primeira vez, sentiu-se abandonada. E aquela segunda vez, parecia um abandono, mas era livramento. Aleluia. Igreja, muitas vezes Deus faz coisas que nós não vamos entender. Aleluia. Mas Deus tem um propósito. verdade. Deus tem um propósito na vida daquela mulher. Glória Deus tem a um Deus. propósito na minha e na tua vida. Quem sabe muitas coisas que eu e tu já passamos até hoje, pensamos muitas vezes que Deus não está lá. Ah, Deus, onde é que tu estás? Gostamos de fazer essa oração, né? Ah, Deus, olha como eu estou a sofrer. Olha como... Igreja, Deus sempre esteve contigo, porque há uma palavra que te respalda. Há uma palavra que está por cima de ti, que Deus liberou para a tua vida. A Bíblia diz que ela foi para o deserto. Ela chegou no deserto cansada, desgastada. Está vendo aquelas nossas lutas que nos desgastam muito? Somos todas mulheres aqui. Quantas lutas nós já passamos?
Lutas desgastantes, lutas que nós não vemos nem o princípio nem o fim. Quando olhamos, estamos a ver que estamos a meio do mar, o que é que se passa? E olhamos e para lá para o fundo não se vê a terra. Portanto, quando o mar termina para lá, né? Onde o barco vai ancorar, temos que ver terra viva. Não vemos terra viva, estamos no meio do mar. Anos e anos no meio do mar. Aquela mulher estava anos e anos no meio daquele processo. A Bíblia diz que ela chega ao deserto com seu odre de água, com seu pão, comeu, deu seu filho, bebeu a água terminou, a água acabou. Aquela mulher levou o filho e deixou o filho longe dela para ela não ver a morte do filho. E a Bíblia diz que aquela mulher começou a dizer que Deus, eu não quero ver a morte do meu filho. Eu não quero ver a morte do meu filho. Ela ficou num lugar para não ver a morte do filho. O anjo do Senhor apareceu para Agar. Agar. Mas o que estava acontecendo, igreja, naquele lugar? O anjo não desceu por causa da Agar. Desceu porque viu que Agar, no meio do processo, esqueceu-se de uma coisa. Começou a deixar a maternidade dela, deixou a paternidade dela. Deus deu-lhe algo que lhe confiou na mão, que era aquele filho, que era Ismael. E ela o que fez? No meio da tribulação, ela largou Ismael. E, irmãs, no meio da tribulação, muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus colocou no nosso ventre. Ela esqueceu disso. E o anjo disse, não, eu dei isso por causa do menino, não é por causa de ti, Agar. Glória. E fez recordar Agar. Por que tu te choras? O que se passa? Abre os teus olhos, olha a água. Olha o poço que está ali. Mas não é o poço. Lembras-te que estás por cima de uma palavra? Ou estás por baixo de uma palavra que foi liberada já faz tempo? A mesma palavra ainda está em dia. Deus quer te dizer nesta tarde, irmã, a palavra que foi liberada para a tua vida ainda tem validade. Aleluia! Ainda tem validade. A palavra não se esgotou, não. Ela ainda estava por baixo daquela palavra que tinha validade. Glória a Deus. A minha Bíblia diz que Agar levantou-se, usou-se do poço, pegou o seu filho Ismael, aleluia, glória a Deus, e permaneceu no deserto. Muitas vezes nós temos, Deus, tira-me deste deserto, mas vou te dizer uma coisa. O deserto foi o lugar que Deus encontrou para Agar ficar, para ela ficar firme, ela ficar forte. A minha Bíblia diz que ela ficou fortalecida naquele deserto. A minha Bíblia diz que ela ficou sarada, ficou curada no seu emocional naquele deserto. Porque ela ficou uma mulher poderosa. Ela ficou uma mulher, aleluia, com autoridade ela mesma. Ficou uma mulher que ninguém iria mandar nos seus sentimentos. Ninguém iria determinar o que ela tinha que fazer. Ninguém iria mandar na sua vida. Mas ela própria, aleluia, ficou com autoridade dela mesma. Ela teve a sua libertação. Igreja, a Bíblia diz que aquela mulher tomou o seu posicionamento da sua maternidade. Aleluia. Deus está te convidando nesta tarde. Toma o teu posicionamento da maternidade. Não deixa os teus filhos, aleluia, andarem da maneira que o diabo quer. Tu tens autoridade, mulher. Tens autoridade, mulher. Há muita coisa que passa nas redes sociais, muita coisa que está se passando nas nossas casas, que nós nem temos autoridade, nós não sabemos o que está acontecendo. A Bíblia diz que aquela mulher levantou-se e começou a ensinar Ismael a pegar a flecha, começou a fortalecer Ismael. Agar tinha o exemplo do seu passado, onde ela esteve na casa de Abraão. Ela tinha esse exemplo, ela disse, não, eu tenho um homem, eu vi aquele homem, tem um homem na minha casa, que é este menino hoje, amanhã vai ficar um homem, mas eu devo o fortalecer, eu devo o preparar para o seu futuro. Eu devo preparar para amanhã. E a Bíblia diz que foi lá naquele deserto que ela preparou aquela criança. Amém, igreja? A Bíblia ainda diz que ela ficou uma mulher empoderada. Glória a Jesus. Por quê? Passavam ali as comitivas dos camelos, queriam beber a água, ela dava a beber a água e ela tinha a sua recompensa. Ela ficou uma mulher independente. Ficou uma mulher autônoma. Não teve que ir à procura de Abraão para mendigar uma 500 para poder dar de comer o seu filho Ismael. Ela própria cuidou de Ismael. E Ismael foi este menino, aleluia, que estava debaixo desta palavra, que a palavra tinha sido liberada para Agar. E Ismael foi este menino que fundou esta grande nação. É verdade. Amém, igreja? Quantas vezes nós acabamos paralisando o processo dos nossos filhos por nosso egoísmo? Porque é muito egoísmo. É muito egoísmo, mulher. Desculpa dizer, mas é isso. Eu estou a ser egoísta. Quando eu olho para o meu umbigo, esqueço-me que os meus filhos
cuidar bem que nós achamos, não é desse jeito que Deus quer. Será que Deus está falando conosco nesta tarde? Amém. Será que tu te enquadras nesta narração que Deus está falando nesta tarde? Glória. Em nome santo do Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, ela teve um processo de superação e cicatrização. Ela teve o reconhecimento da sua dor. Agar teve que enfrentar o seu sofrimento e reconhecer as suas limitações antes de encontrar uma solução. Ela buscou ajuda divina. No momento mais difícil, Deus interveio e mostrou-lhe um novo caminho. É muito importante, igreja. Glória. No nosso momento difícil, o que é que nós fazemos? Até ficamos na corda bamba a entregar alguém para ler as nossas mãos, porque estamos em dificuldades. E vou dizer uma coisa, quando o calo aperta no momento difícil, vou lhe dizer uma coisa, Deus envia essas pessoas para nós ficarmos balançadas. Não é verdade? Aparece sempre alguém, pois agora como está aquela moda, né, dos profetas, né? Aparece sempre alguém a dizer que vou profetizar para ti. Meu Deus. Amém, igreja? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Então, ela também teve um novo propósito. Em vez de viver como vítima do seu passado, vou repetir. Em vez de ela ter vivido como vítima do seu passado, Agar seguiu em frente e viu Ismael crescer e prosperar. Glória a Deus. A história de Agar ensina que, mesmo quando nos sentimos rejeitados ou sem esperança, Deus vê, cuida e pode transformar a nossa vida de dor para o seu propósito. Glória a Deus. Então eu quero te dizer nesta tarde, minha irmã, Deus te conhece, Deus está te vendo e Deus tem uma palavra sobre ti. Aleluia. Quando eu entrei aqui, a pastora que estava aqui sentada, que já pregou de manhã, esqueci do nome dela, ela disse, como é que é o teu nome? Eu disse, Mercedes. Então ela sabe o significado do teu nome? Eu disse, Deus está a começar a falar. Eu disse, entre aspas, não, mas tens que procurar, vai no Google. Igreja, o meu nome significa graça. Eita, glória! O teu nome, qual é o significado do teu nome? Eita, Deus! Glória! Igreja, onde eu estiver, eu tenho que estar cheia de graça. Aleluia! Nem que eu esteja no fundo do poço, nem que eu esteja em levantes, mas eu tenho que saber uma coisa. Há algo, uma palavra que me respalda. Há algo que diz que eu estou cheia de graça, igreja. Aleluia! Aleluia! Amém, igreja? Já perguntaste a Deus qual é a palavra que Deus liberou para ti? Aleluia! Já perguntaste a Deus? Perguntamos tudo a Deus. Mas tudo, quem são os meus inimigos? Como é que eu devo orar? Como é que eu devo fazer aquele jejum? O que é que devo comer, o que é que não devo? Mas aquilo de facto temos que perguntar, nós não perguntamos. Qual é a palavra que me respalda? Qual é a palavra que tu liberaste para mim durante a minha caminhada cá na terra? Então, andar, aleluia, com essa palavra como nossa também. Amém, igreja? Porque há algo que Deus quer fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Se puder, por favor, Aleluia. Levanta as suas mãos para o Senhor e vamos orar. Abre a sua boca e começa a orar. Começa a dizer, Senhor, muito obrigada, Senhor. Qual é a palavra, Senhor, que tu liberaste sobre a minha vida? Em nome santo do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, porque esta palavra está entrando no coração, Senhor, dessas mulheres. Esta palavra, Senhor, está entrando nas nossas casas, na nossa família. Esta palavra, Papai da Glória, está trazendo respaldo para a nossa vida. Ah, Senhor, nós estamos no deserto, Papai da Glória, mas nós não temos desejo de sair do deserto, porque nós sabemos que o teu deserto é curador, o teu deserto é transformador, o teu deserto, Senhor, vai nos trazer vida e vida com abundância. Ah, Senhor, transforma a vida destas mulheres, transforma, Senhor, a casa destas mulheres, continua, Senhor, ministrando o coração destas mulheres, em nome santo do Senhor Jesus. Traga um renovo, Senhor, nesta tarde, para a honra, para a glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus.